Segundo diálogo. O cético. Visitante. Eu compreendo, Senhor, a utilidade do estudo prévio do qual acabais de falar. Como predisposição pessoal, não sou nem pró nem contra o espiritismo, mas o assunto por si mesmo excita ao mais alto grau meu interesse. No círculo dos meus conhecimentos encontram partidários, mas também adversários. Ouvi a esse respeito argumentos muito contraditórios. Eu me proporia submeter-vos algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem ter um certo valor, pelo menos para mim que confesso minha ignorância. Allan Kardec. Ser-me-á um prazer, Senhor, responder às questões que se queira me endereçar, quando elas são feitas com sinceridade e sem prevenção, sem me iludir, entretanto, de poder resolvê-las todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e na qual há ainda muito a aprender. Seria, pois, muito presunçoso pretendendo tirar todas as dificuldades. Eu não posso dizer senão daquilo que sei. O Espiritismo toca em todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso, que não se pode percorrer em algumas horas. Ora, compreendeis, Senhor, que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada um em particular tudo o que escrevi sobre esse assunto para uso geral. Em uma séria leitura prévia, encontrar-se-á, aliás, a resposta à maioria das perguntas que vêm naturalmente ao pensamento. Ela tem a dupla vantagem de evitar as repetições inúteis e de provar um desejo sério de se instruir. Se depois disso ainda restarem dúvida ou pontos obscuros, a sua explicação torna-se mais fácil, porque se apoia sobre alguma coisa e não se perde tempo em retornar sobre os princípios mais elementares. Se o permitirdes, nós nos limitaremos, pois até nova ordem há algumas questões gerais. Visitante. Seja, eu vos peço me chamar à ordem se delas me afastar. Espiritismo e espiritualismo. Eu vos perguntaria primeiro que necessidade haveria de criar as palavras novas de espírita e espiritismo para substituir as de espiritualismo, espiritualista, que estão na linguagem popular e compreendidas por todo mundo? Já ouvi alguém tratar essas palavras de barbarismo. Allan Kardec. A palavra espiritualista, desde muito tempo, tem uma significação bem definida. É a academia que nola dá. Espiritualista é aquele ou aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões necessariamente estão baseadas no espiritualismo. Quem crê haver em nós outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica na crença dos espíritos e nas suas manifestações. Como vós o distinguireis daquele que o crê? Precisar-se-ia, pois, empregar uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Para as coisas novas, é preciso palavras novas, se quer evitar equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria de modo algum especificado o objeto, porque sem faltar ao meu título, poderia não dizer uma palavra sobre os espíritos e mesmo combatê-los. Eu li há algum tempo em um jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo onde se dizia que o autor o havia escrito sob o ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se na confiança dessa indicação tivessem acreditado nela e encontrar a menor concordância com suas ideias. Portanto, se adotei as palavras espírita e espiritismo,
é porque elas exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, sem que todos os espiritualistas sejam espíritas. Fossem os espíritos uma quimera, e seria ainda útil existir em termos especiais para aquilo que lhes concerne, porque são necessárias palavras para as ideias falsas como para as ideias verdadeiras. Essas palavras não são, aliás, mais bárbaras que todas aquelas que as ciências, as artes e a indústria criam cada dia. Elas não o são, seguramente, mais que as que Cal imaginou para sua nomenclatura das faculdades, tais como sécrevité, amativité, combativité, alimentivité, affectionivité. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não provém delas e desejam aparentar oposição. Aqueles que levantam tão miseráveis contestações capciosas não provam senão uma coisa: a pequenez de suas ideias. Prender-se a semelhantes bagatelas é provar que se tem pouco de boas razões. Espiritualismo, espiritualista, são as palavras inglesas empregadas nos Estados Unidos desde o início das manifestações. Dela se serviu primeiro por algum tempo na França, mas desde que apareceram as palavras espírita e espiritismo, compreendeu-se tão bem sua utilidade que foram imediatamente aceitas pelo público. Hoje o uso delas é de tal modo consagrado que os próprios adversários, os que primeiro as apregoaram de barbarismo, não empregam outras. Os sermões e as pastorais que fulminam contra o espiritismo e os espíritas não poderiam, sem confundir as ideias, lançar anátema sobre o espiritualismo e os espiritualistas. Bárbaras ou não, essas palavras doravante passaram para a linguagem popular e em todas as línguas da Europa. Só elas são empregadas em todas as publicações, pró ou contra, feitas em todos os países. Elas formaram o sustentáculo da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, foram precisos termos especiais. O espiritismo tem, de hoje em diante, sua nomenclatura como a química tem a sua. As palavras espiritualismo e espiritualista, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são mais empregadas hoje, senão pelos adeptos da escola dita americana. Dissidências. Visitante. Essa diversidade na crença do que chamais uma ciência me parece ser a sua condenação. Se essa ciência repousasse sobre fatos positivos, não deveria ser a mesma na América como na Europa? Allan Kardec. A isso eu responderei primeiro que essa diferença está mais na forma que no fundo. Ela não consiste na realidade, senão na maneira de encarar alguns pontos da doutrina, mas não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afetam em dizer nossos adversários sem haverem estudado a questão. Mas dizei-me qual é a ciência que em seu início não suscitou dissidências até que seus princípios estivessem claramente estabelecidos? Não existem dissidências ainda hoje nas ciências melhor constituídas? Todos os sábios estão de acordo sobre o mesmo princípio? Não têm eles seus sistemas particulares? As sessões do Instituto apresentam sempre o quadro de um entendimento perfeito e cordial? Em medicina, não há a escola de Paris e a de Montpellier? Cada descoberta em uma ciência não é a ocasião de um cisma entre os que querem avançar e os que querem manter-se atrás? No que concerne ao espiritismo, não é natural que na aparição dos primeiros fenômenos, quando se ignoravam as leis que os regiam,
cada um tenha dado seu sistema particular ou os examinado à sua maneira? Em que se tornaram todos esses sistemas primitivos isolados? Eles ruíram diante de uma observação mais completa dos fatos. Alguns anos bastaram para estabelecer a unidade grandiosa que prevalece hoje na doutrina e que reúne a imensa maioria dos adeptos, salvo algumas individualidades, que aqui, como em todas as coisas, se agarram às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um semelhante exemplo? O Espiritismo jamais apresentou a 100ª parte das divisões que afligiram a Igreja durante vários séculos e que a dividem ainda hoje. É verdadeiramente curioso ver as periolidades às quais se fixam os adversários do Espiritismo. Isso não indica a falta de razões sérias? Se as tivessem, eles não deixariam de as apresentar. Que lhes opõe? Zombarias, negações, calúnias? Mas argumentos peremptórios, nenhum. A prova de que não encontraram um lado vulnerável é que nada detém sua marcha ascendente, e que depois de 10 anos ele conta mais adeptos do que jamais o contou nenhuma seita depois de um século. Esse é um fato tirado da experiência e reconhecido pelos próprios adversários. Para o arruinar, não basta dizer: isto não existe, isso é um absurdo. Precisar-se-ia provar categoricamente que os fenômenos não existem e não podem existir, e é isso que ninguém fez. Fenômenos espíritas simulados. Visitante. Não se provou que fora do espiritismo poder-se-ia produzir esses mesmos fenômenos? Pode-se concluir daí que eles não têm a origem que lhe atribuem os espíritas. Allan Kardec. Do fato de se poder imitar uma coisa, não se segue que ela não existe. Que diríeis da lógica daquele que pretendesse que, porque se faz vinho da Champagne com água de Celtes, todo vinho de Champagne não é senão de água de Celtes? É privilégio de todas as coisas que têm ressonâncias produzir falsificações. Os prestidigitadores pensaram que o nome do Espiritismo, devido à sua popularidade e às controvérsias às quais era objeto, poderia ser bom para explorar e para atrair a multidão. Simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos mediúnicos, como recentemente simularam a clarividência sonambúlica, e todos os escarnecedores, aplaudindo, exclamaram: eis o que é o Espiritismo. Quando a engenhosa produção dos espectros apareceu em cena, não proclamaram por toda a parte que era seu golpe de misericórdia? Antes de pronunciarem uma sentença tão positiva, deveriam refletir que as assertivas de um escamoteador não são palavras do Evangelho, e se assegurarem de que haveria identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um brilhante sem antes se assegurar de que não é uma imitação. Um estudo não muito sério os teria convencido de que os fenômenos espíritas se apresentam em outras condições e teriam sabido, além disso, que os espíritas não se ocupam nem em fazer aparecer espectros, nem em adivinhações. Só a malevolência e uma notável má-fé puderam assemelhar o espiritismo à magia e à feitiçaria, uma vez que ele repudia o objetivo, as práticas, fórmulas e as palavras místicas. Há mesmo os que não temem comparar as reuniões espíritas às assembleias do sabá, onde se espera a hora fatal de meia-noite para fazer aparecerem os fantasmas. Um espírita, meu amigo, encontrava-se um dia em uma representação de Macbeth, ao lado de um jornalista que não conhecia. Quando chegou à cena das feitiçarias, ele ouviu este último dizer ao seu vizinho: olha, vamos assistir a uma sessão de espiritismo. É justamente isso que preciso para meu próximo artigo. Eu vou saber como as coisas se passam.
Se houvesse aqui um desses loucos, eu lhe perguntaria se ele se reconhece nesse quadro. Eu sou um desses loucos, disse-lhe o espírita, e posso vos certificar que não me reconheço inteiramente, porque embora já tenha assistido a centenas de reuniões espíritas, jamais vi nelas nada semelhante. Se é aqui onde vim exaurir informações para vosso artigo, ele não se distinguirá pela verdade. Muitos críticos não têm base mais séria. Sobre quem cai o ridículo, senão sobre aqueles que se adiantam estouvadamente? Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com isso, tem aumentado pela ressonância que todas essas manobras lhe deram, chamando a atenção de uma multidão de pessoas que dele não haviam ouvido falar, provocando seu exame e aumentando o número de adeptos, porque se reconheceu que, ao invés de uma brincadeira, ele era uma coisa séria.